Ora hoje pessoal, Solo Rider convosco para quê? Mais um vídeo. Ora hoje o que é que vamos falar? Hoje vamos ali acima. É lá longe. Um sítio aonde eu nunca fui de moto. E vou-vos passar já as primeiras sensações que eu tenho com esta nova Transalp. A primeira delas é uma máquina que te convida a acelerar. Ou seja, ou te pões a pau, ou vais andar sempre acima do limite legal. Primeira razão para isto acontecer, não é por ter tido uma moto com menos cavalagem, com menos cilindrada, mas não sei o quê, mas por uma razão muito impressionante. Penso que a própria questão da aerodinâmica da moto te confere aquela sensação de que parece que vais devagar, estás a ver? Parece que vais devagar. Quando na realidade, e olhas para o conta-quilómetros, aliás, para o velocímetro, conta-quilómetros não, velocímetro, e já vais acima muitas das vezes do valor legal. A exemplo disso, eu fiz a viagem de Lisboa para Penamacor em 2 horas e uns trocos, que é basicamente dizer assim, 300 km, sempre acima dos 120, 130, 140, 150, 160 em autoestrada. Mas nem notas, é que tu nem notas. Os modos de condução, meus amigos, ainda não me pus com grandes invenções porque a moto ainda está na rodagem. Tem neste momento 647 km. O que quer dizer que não dá para apertar muito, a moto não passou das 6.000 ainda. Portanto, e isto um toquezinho de punho e tu já vais aqui, o punho é extremamente sensível. E tu já vais aqui à vontade, ali às 6.000 em sexta, já te atiras ali para os 170. Muita cuidado, claro, isto foi feito em autoestrada. Outra coisa que eu notei e adorei, a minha CB500X, a gandula, acima dos 130, 140, fazia aquela história do wobble, ou seja, a moto tremia, fosse com top case, fosse sem top case. Vocês não sabem, mas esta Transalp tem uma top case, claro, é uma top case mais pequena, mas a 160, 170 não há wobble para ninguém. A moto segura-se muito bem à estrada. Claro, temos que ter algum cuidado com isto, porque senão a gente vai passar dos limites com uma facilidade incrível. Ou seja, se queres uma moto que ande bem e seja confortável, onda Transalp. A questão do quick shifter, eu ainda estou tão habituado à embreagem, tão agarrado à embreagem, que ainda não me habituei a usar quick shifter. Mas a gente há de lá chegar. Outra coisa que acho que é ligeiramente melhor, mas está dentro do mesmo padrão de qualidade, é o assento. O assento é um bocadinho durinho, mas parece-me que é um bocadinho mais confortável que o assento da gandula. E nessa matéria, a gandula foi alterada, teve que ser alterada, porque o assento era muito desconfortável. Levou gel, levou uma espuma, e até o banco do pendura, a parte do pendura também foi modificada para estar um bocadinho mais confortável. Agora esta, não sei, deixa ver como é que o rabo se aguenta. Ontem fiz 300 km sem grande stress, claro, o queijo não estava amassado, mas já se notava aos quilómetros. Uma coisa que eu gosto muito nesta moto, ela pede quilómetros, a gandula também pedia, mas esta pede muito mais quilómetros que a gandula pedia. A gandula era uma máquina limitada pela cilindrada e pela cavalagem, muito fruto por causa de ser uma moto para classe A2, o que eu recomendo a qualquer jovem iniciante, uma moto para classe A2, se quiser entrar num segmento das trails, trails e tourings,
a própria a NX, agora chama-se NX, né? É uma excelente aposta. É uma excelente aposta. É uma moto com uma qualidade melhor que as concorrentes, ou não, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas é uma moto com pergaminhos e isso aí não há que duvidar. Sendo uma moto com pergaminhos, meus amigos, pá, tem a série CBX, tem quase 10 anos ou 12 anos de evolução. Portanto, é uma aposta ganha. Se vocês quiserem, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aliás, quero trazer ao canal como primeiro test ride a NX500. Mas não é um test ride à semelhança daquilo que fazem os demais motovloggers. É uma coisa um bocadinho diferente. Ou seja, é a experiência do utilizador de quem tem uma CB500X e agora saiu a nova NX500. Epá, quero trazer a moto ao canal para ver as diferenças. Já claro que tem modos de condução, tem controle de tração, penso que tenha ABS desconectável, mas a gente não é para falar de eletrónica. É para vos dar a minha sensação de quem é detentor de uma CB500X das mais chatas que houve. Quem já conduziu a CB500X, roda 19, embreagem deslizante e agora a nova NX, que é a evolução da CB500X. Entretanto, para vos dar a saber, as motas voltaram a subir de preço. A Transalp estava por 10.615, neste momento está por 10.700. Portanto, o mercado vai continuar a subir preços. Vejam se vale a pena comprar agora, se vale a pena comprar mais tarde, porque eu ainda tive sorte de apanhar uma campanha que a Honda fez em fevereiro e que me foi extensiva a março, quando eu consegui ir buscar a moto. Mas ainda tive essa vantagem, deram-me 1000 euros de desconto na moto, que eu consegui aplicar essa verba em acessórios para a moto. Olha-me estas belas curvinhas da capinha, hein? Estas tarrielas para aqui são muito giras, pá. Mas tem assim umas curvinhas muito engraçadas. Mas a gente vai ter mais, a gente já vai ter mais, umas curvinhas ainda mais fixas do que esta. Epá, podia chamar-lhe o passo do Stelvio, mas não é o passo do Stelvio. É um sítio onde eu nunca fui de moto. Terras do nosso amigo Mountain Rider. É verdade. Um grande abraço para o Mountain Rider, camarada motovlogger, de quem eu sou subscritor e ele também é meu subscritor. Mountain Rider, grande abraço para ti, my friend. E um dia destes gostava de desafiar aí uma trupe jeitosa, 2 ou 3 motovloggers para cá virem, só para virmos curtir estas curvas na calma, na descontra, muito fixe. Ai que ela deita-se e deita-se bem, fosga-se, maravilha. Outra coisa, esta moto, quando eu a comprei, eu disse logo, das duas uma, ela trazia os Metzeler Karoo, para ver se eu não estou a dizer nenhum disparate. Acho que eram os Metzeler Karoo, que era um dos pneus que havia de série. Se fosse os Metzeler Karoo, não tinha problema nenhum. Eu tinha comprado com os Metzeler, tinha deixado de ficar os Metzeler Karoo até para experimentar. Mas como a Honda gosta de inventar, como é costume, né? Continuam a apostar, ou seja, a moto é cara que dói. E depois metem os pneus que, meus amigos, Honda, então pá, continuas a meter pneus da treta? Dunlop Trail Max, não, Honda, não. Eu paguei mais 77 mil reais para ter esta moto com os pneus decentes. Pá, não deem muito, mas que nos deem para uns Pirelli, uns Scorpion, uns Rally STR, pá. Já não digo uns Michelin aqui Wild ou uma coisa assim. Mas uns Metzeler Tourance, um Metzeler Karoo de série, agora Dunlop Trail Max. Honda, vocês são da moscas, meus amigos. Eu acho que pela paisagem
Está ali o data center, ali aquele uma marracha em cima, aqui nesta direção. Consegue adivinhar onde é que eu estou, não é? Não é muito difícil de perceber onde é que eu vou. É aqui que estamos, é ali que vamos. Estou farto de vir de carro, já atravessei N vezes de carro, de um lado para o outro, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, pá. E se vos disser que de moto nunca cá vi. Em 6 anos que ando de moto, há 6 anos que ando de moto, nunca cá vi. Fogo. Parece mentira. É a minha primeira vez. Welcome bikers. Ora, já se consegue ver um branquinho. Mas não é um branquinho para beber. É um branquinho da neve. Estamos ligeiramente acima dos 1200 metros de altitude. Pá, entre os 200 e os 400. A 4 km do centro de limpeza de neve. E a neve está concentrada no cume da serra. Talvez ali na cota dos 1600, mais coisa, menos coisa, já é capaz de haver neve. Não havendo neve aqui, há uma paisagem brutal. Estamos a começar a ficar acima das nuvens e isto é pura e simplesmente espetacular. Claro, pá, venho para aqui como é a primeira vez de moto e como venho sozinho, não conheço a serra. Pronto, 1400 metros já nós estamos, não há neve, mas sendo a primeira vez que venho à serra de moto, embora conhecendo a serra, as estradas todas da serra, por asfalto, não por off-road, porque isso é o off-road, eu nunca cá vim de moto, portanto não posso dizer uma coisa que não sei, que não conheço. É uma sensação até extremamente agradável. Entramos agora nas Penhas da Saúde, né? Temos aqui estas casinhas. Há aqui uma pousada da juventude que é qualquer coisa de espetacular. Aproveito e vindo sozinha, pá, claro, não ia inventar, não ia meter a armada em parvo a fazer coisas que eu não sei. Porque para correr mal, ou podia ter corrido mesmo muito mal, já me bastou quando fui buscar a moto no meio da depressão e da tempestade Nelson, né? Agora há de vir aí a Olívia, mas enquanto a Olívia não chega, epá, passei um bocado mal. Aqui está a pousada da juventude. Passei um bocado mal, epá, e tive muito medo. Nesse dia tive mesmo medo. Agora não, né? Porque é que eu tive medo? É simples de entender, né? E é fácil de explicar. Primeira, a tempestade. Segunda, uma moto nova com goma nos pneus, sem travões acamados. E depois, a inexperiência do condutor. Mais uma vez, comprei mais uma moto, já é a terceira que faço, comprei mais uma moto sem fazer test drive. Não é a minha prática fazer test drive. Ora, aqui estamos a chegar à barragem e já há neve, mas lá está. Estamos sensivelmente perto dos 1600 metros de altitude. Claro que a serra aqui faz um ligeiro planalto e não há maneira de teres aqui altitude, né? Ou seja, a altitude é aquela que está, mas o que há de neve é o que vocês podem ver. Ali em cima já fica a torre, estamos a chegar ao centro de limpeza de neve. Posso-vos dizer que a sensação térmica é um bocadinho gelada, mas aguenta-se bem. E eu gosto de cá vir nestas alturas, fora das épocas festivas. Quando é nas épocas festivas, vocês esqueçam lá isso. A serra está sempre ao barrote, vocês não conseguem usufruir da serra, não conseguem ver nada de jeito, porque passam mais tempo no trânsito e mais não sei o quê, do que propriamente a curtir de moto ou passear de carro com as vossas famílias. O melhor mesmo é assim nestas alturas, é fora da época festiva, claro. Mas a serra está muito bonita, claro, é cá em cima, aos 1600 é ali do outro lado. Como aqui faz o Planalto, não, o Planalto faz os 1600 aqui. Olha, pois é aqui, mas depois isto desce e depois volta a subir, de maneira que também só há neve. Entramos agora no Concelho de Manteigas, depois vamos descer
do lado da... Vamos descer para o lado de Manteigas e vamos almoçar em Manteigas, que é para curtir uma bequinha, ou seja, já havemos de vir até aqui e descer. Agora está aqui este cenário lindo. Pronto, isto é tal parte da serra que eu digo que desce. Aqui era para levar um teleférico que nunca foi construído, né? Mais um mamarracho no meio da serra, com tudo para poder ser mais uma atração turística, como é, se bem se lembram, quando eu fiz a viagem aos Picos da Europa, há um dia que é dedicado a Fuente Dé, com aquelas curvas brutais, com o desfiladeiro de Los Beios, que é o dia que eu vou ao Miradouro de Fuente Dé, e que tem aquela brutalidade daquele teleférico gigante que é simplesmente espetacular. Claro, há aqui estradinhas muito giras, muito bonitas, mas sozinho, e não vou inventar porque não é a minha política inventar. Vamos aqui agora a subir. Lá em cima tem uma vista também muito bonita, tem um mirador ali para o Covão do Viriato, espetacular, que a gente já vai ver. Agora vamos acelerar isto, só para curtir as curvas, mais um bocadinho. Estamos muito próximos da torre. Antes da torre é a paragem na Senhora da Boa Estrela, que é um sítio, um mirador muito bonito, que tem a santa esculpida na pedra, no granito, epá, um tamanho bastante grande, e que, olha, por acaso julgava que a estrada ia estar com gelo, mas não está, graças a Deus, está limpinha. Limparam aqui a neve. Também não deve ter nevado muito, porque a estrada está sequinha. Não é para inventar, é só para curtir e tal, mas a esta altitude, ou seja, a caminho do pico mais alto de Portugal continental, né? É um sítio onde nunca tinha vindo de moto e estou a adorar, mesmo a adorar. E depois aqui o gajo leva com esta parede de frente. Uai, que espetáculo! Aquela estradinha ali, fazê-la de bicicleta até esta curva aqui em baixo, amigos, é de uma adrenalina. Ui! Epá, causa algum receio, digo-vos já. É esta curva que eu vos estava a falar. Que cenário, meninos, que cenário espetacular. O friozinho é que, pronto, Zé, agasalha-te. Se gostas de vir para a neve, agasalha-te. As luvas, enfim, nem vos digo nem vos conto, são luvas de quase verão, 1700 metros, e a passagem do túnel antes da curva do Covão do Viriato. É espetáculo. Agora assim, com estas cenas a pingar dentro do túnel, parece que estava na Madeira. Também é um sítio muito giro. E gostava de fazer de moto, mas quem faz aqueles picos de moto e que vocês podem até seguir é o Semilha Vlog. O Semilha Motovlog, que é um camarada nosso, motovlogger madeirense. Ele é que tem tido aí uns vídeos muito engraçados sobre a Madeira, porque a Madeira é espetacular. Tem lá umas picadas lixadas da breca para fazer, até para fazer de carro, de moto era tipo mantequilha. Estamos muito próximos do cume da serra e aqui embaixo está o Covão do Viriato. Esta alvura metida no preto do granito. Epa, que cenário fantástico! Que cenário fantástico! Mesmo. Pá, e a Transal, para aqui a subir isto, se passa nada, terceira, quarta, quinta, sobe, não se queixa também. Se ela se queixasse, é que era de admirar. Fica com as manitas geladas, estou. Olha para isto. Brutalidade. Oh Maia, tens aí disto na tua terra? Não tens? Na minha há. Um abraço grande para o Maia e para todos os motovloggers, em particular, com algumas exceções à regra, e aqueles que gostam de andar a roer na pele uns dos outros.
desnecessariamente. Ora, como não poderia deixar de ser ponto de paragem obrigatório. Caralho! Então pá... Espera aí que isto não está bem. Pronto, ali tem a estátua da Nossa Senhora da Boa Estrela, a padroeira dos pastores da Serra e não só. Há aqui uma fonte, algures. Epá, eu acho que é ali. Está cheia de gelo, não há água, só gelo. Quando é no verão, chama-se Covão do Boi. Quando é no verão, aquela aguinha está sempre fresquinha. Top mesmo. Top xuxa. Lá, mais um bocadinho. Para continuarmos e chegar à torre. Ai, lá vai sentir o friozinho aqui na cara. Aí a bem, está tão bonito. Tão branquinho. Mas pronto, também... o gelo, a neve está a começar a derreter. Bem, estamos bem acima das nuvens. Lá embaixo a estrada do Val Glaciar. Isto é só qualquer coisa de lindíssimo, não é? Fogo. Estamos entre os distritos da Beira Baixa e da Beira Alta. Não sei muito bem onde é que começa o da Beira Alta, mas acho que aqui já é a Beira Alta. Então, Bento... Fogo, que espetáculo. Aqui é para tirar a bela da foto. Aqui sim, já há umas paredes de neve jeitosas. Sentado, aquilo tem para aí 2 metros ali. É só ali. Olha, a pista de esqui está a funcionar. Mas o teleférico está desligado. LOL. Está uma ventania do 14, meus meninos. Que ventania do 14, está bem, também estamos a 2000 metros de altitude, né? Não é 2000, 1993 metros de altitude, é óbvio, né? Frio de rachar. Aqui vende-se ternós, lá embaixo vende-se cães e queijos da serra. Aí é bem, o centro comercial tem um navão em cima que nem é bom. Oi? Ali o freguês a espalhar-se. Lembrou-se de ir subir lá acima. Um inteligente. 2. A moto ali em baixo, foda-se, não, tem uma ventania do caralho. E pronto, já molhámos uma sandoca de queijo com presunto e vemos uma superboc. E agora vamos descer a serra. Porque isto já está cheio de gente a dar com pau. Que é bom irmos embora daqui. É, que cenário brutal. As nuvens. Agora vamos passar por uma zona nublada e descermos em direção a Manteigas. Ou seja, vamos fazer a descida do Vale Glaciar. Para uma sexta-feira não está muita gente, graças a Deus, porque isto a serra com muita gente
Tem lá muita graça. Pá, mas é pena porque está aqui o esqui, a pista de esqui, o caraças, mas o teleférico está escasso, não está a trabalhar. Ou seja, o sentido da oportunidade às vezes dos portugueses deixa um bocadinho a desejar. A serra está brutal, com este manto branco lindíssimo, que é típico, que é um grande cartaz turístico da serra, é isto, é a neve, é o tempo conforme está, só que digo, está uma ventania e um frio cá em cima. Eu ontem, quando vim para cima tratar dos meus assuntos da água da casa da minha casa da terra, né, por herança, que já consegui resolver, mais uma etapa resolvida. Tinha uma temperatura na ordem dos 22 graus. Aqui em cima estão para aí 3 ou 4, se tanto, mas digo-vos uma coisa, este cenário é brutal. Agora, a parte da descida da Serra do Vale Glaciar, que é lindíssimo, né? É que espero não ter muita nubosidade, porque a nubosidade está aí na casa dos 1600 metros, mais coisa, menos coisa. Vamos ver como é que isto se vai encontrar lá para baixo. O tempo está um diazinho fantástico. Pá, claro, aqui no alto da serra, né? Já sabemos, está sempre frio. Está sempre frio. Agora vamos lá curtir isto. A motinha portou-se lindamente a subir e a descer vai-se portar igual, obviamente. E pronto, já nos encontramos a descer a estrada do Centro de Limpeza de Neve para Manteigas. Há aqui uns fiapos de neve e tal, uns restitos de neve. Mas esta descida, lá está, como a de moto nunca tinha feito, nem a subir nem a descer, de carro sim conheço bem, é uma estrada muito bonita, tem todo este verde que cerca, que ladeia a estrada, agora também pintado com este branco, pá, é qualquer coisa de fenomenal. Aqui e ali vemos as escorrências da neve, ou seja, do degelo das neves a correr, e depois vamos passar lá embaixo no Zezer, antes de entrarmos dentro da povoação de Manteigas, que é um sítio, pá, é fantástico ver aquela. Já cheguei lá a ver uma cascata que há, ou seja, descendo fica do lado direito. Tem aquilo, até tem lá uma praia fluvial, mas tem uma cascata que eu não me lembro do nome da cascata. Mas é lindíssimo, amigos. Aquilo é muito bonito. Aqui o tempo já está ligeiramente mais ou menos, né? À medida que a gente vai descendo, a temperatura tende a subir, obviamente. Mas com estas paisagens assim, isto é qualquer coisa de fora de série. O ano choveu bastante e nevou bastante, mas não há assim tanta neve quanto a gente possa julgar. Porque eu já cheguei a apanhar anos aqui que do centro de limpeza de neve para cima vocês não conseguem subir. São anos mais propícios para desportos de inverno. Este ano sim teve alguma coisa, mas não é tal aquelas neves muito temporárias e muito efêmeras, são de gelo rápido. Não deixa de ser bonito, né? Eu já vi neve, já vi nevar, já cá estive a nevar. Nunca fiquei hospedado aqui porque não tenho necessidade disso. A minha casa é relativamente próxima da serra. Dá para vir num dia, parar, descansar e depois ir à minha vida, vir passear à serra. E como isto é uma visita de médico, que infelizmente, olha, tem que ser assim, tomara eu ter mais dias, porque só a calma e a pacatez que aqui se vive e a qualidade do ar puro, ui, é muito, muito bom.
bela cascata. Aqui e ali vamos tendo isto, que é a água proveniente do gelo. Esta água agora escorre toda para o rio Zezer. Se vocês vierem aqui por esta altura, tenham alguma atenção, não venham muito cedo, porque além de haver o orvalho da noite, há água na estrada. Não sejam muito afoitos aqui nestas curvas. Está ali uma cascata enorme. Vou ter que dar zoom no vídeo para depois vocês poderem ver. Eu acho que é aquela que eles chamam o véu da noiva. Aliás, quase tudo em Portugal, quando há uma cascata ou uma cena assim, é o véu da noiva. Frecha da Miserela não. Frecha da Miserela também é outro dos sítios onde eu quero ir de moto. A Serra da Freita, também muito bonito. Já lá tive, já fiz aquela cascata em canyoning, ou seja, rapel em cascatas, mas nunca fui lá de moto. Acho que é uma das, se não me engano, a maior cascata que há em Portugal. Tem 75 ou 80 metros de altitude, de altura. Pois, há obras porque a estrada deve ter caído. Pronto, e aqui já estamos na parte final da descida do Vale Glaciar. Embora estejam em obras, depois está ali muito tempo de espera, não dá para vos estar a mostrar. A ver o que é que eu vos dizia. A água no meio da estrada, muito cuidado com isto, muito mesmo. Principalmente se for de manhã, porque esta coisa que a gente vê pode-se chamar, se estiver gelado, Black Ice. E vocês partem-se todos desnecessariamente. Aqui estamos a entrar na zona do Viver das Trutas, né? Estamos no município de Manteigas, na própria vila de Manteigas. Ali em baixo corre o rio Zezer, que a gente acompanha, né? O rio Zezer nasce aqui no Vale Glaciar da Serra da Estrela. E esta é a zona dos Viveiros das Trutas. Aqui uma pousada, aqui. Não, acho que este não é pousada. Mas havia aqui uma pousada aqui perto, havia. Que eu lembro-me. E o verdejante desta vegetação é qualquer coisa. É de uma vibrância. Aqui já um Vila Galé Hotel. Enfim. Vai havendo isto por aqui com fartura. Aqui é tal ponte que eu vos falei, em que passamos mesmo em cima do rio Zezer. O rio aqui tem uma série de calhausadas, ali por meio faz aqui uma coisa muito engraçada. Para quem gosta de fotografia é um sítio que eu recomendo. E vamos dar por encerrado este vídeo, em que temos considerações sobre a Transalp, na ótica do utilizador, obviamente, nunca como test driver, sempre na ótica do utilizador e proprietário. Passei pela Serra da Estrela,
estas belas paisagens e a minha primeira vez, obviamente, de moto na Serra da Estrela. Portanto, sendo um vídeo longo, pá, espero que tenham gostado. Não é assim nada de extraordinário, mas se gostaram, pá, deixem o vosso like, comentem. Se ainda não for subscrito ao canal, subscreve o canal e ativa as notificações, porque só assim, se não é que se subscreveres o canal e depois não ativares as notificações, não ficas a saber as macacadas que eu ando a fazer, estás a ver? Portanto, deixo-te o conselho. Grande abraço e até ao próximo vídeo, porque eu vou-vos dizer tchau, 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 camaradas.